Historicamente, quem lavou as mãos ante as situações de decisão comprometeu vidas, como Pilatos. Bíblico isto, em uma discussão de credo, transcendental até. Posteriormente, quando na medicina se descobriu que o ato de lavar as mãos diminuía o índice de mortalidade infantil, passou-se a adotar a prática. A prática foi adotada pelos médicos à medida que perceberam que as crianças recém-nascidas sobreviviam em uma magnitude significativamente maior quando extraídas do organismo materno por parteiras com mãos limpas, e que quando retiradas pelas mãos já ensanguentadas dos médicos de vários procedimentos idos, muitas vezes infectavam-se com bactérias e vinham ao óbito. Óbito esse que quase não se dava na mesma magnitude quando o parto era realizado por parteiras, de mãos lavadas, limpas, bem intencionadas. Não que os médicos não fossem, mas humildemente evoluíram observando a prática das parteiras. A posteriori desse feito, da descoberta que o ato de lavar as mãos salva vidas, estamos em meio a uma pandemia que muitos minimizam, negam, desconsideram. Ademais, abro os meus sinceros parênteses para dizer que, infelizmente, nos primórdios da disseminação deste vírus, estive entre esses muitos. Pandemia que nada mais é que uma enfermidade epidêmica amplamente disseminada pela desinformação, pela negação, pelo marasmo, pela ignorância, pela falta de empatia e de senso coletivo. E quando ponho tal lamento da desconsideração do potencial mortífero do vírus, peço as minhas mais profundas escusas. Não contraí a doença, não a transmiti. Mas isso se deu por sorte, de fato. Poderia sim ter sido diferente. Me pus em contato com inúmeras pessoas em aglomerações, entreguei a minha vida e a dos meus à própria sorte. E quando isso é feito, minimizamos então inúmeras biografias entregues à ciência humana da preservação da vida. Banalizamos a milhares de existências, interrompemos ciclos. Concordo que o bem mais valioso da vida é a liberdade e não a vida sem liberdade. Entretanto, usá-la de forma negligente é clausurar a muitos, tanto pelo prolongamento do isolamento, de forma geral, quanto pela conivência na condenação de excluir a muitos da participação terrena. Enquanto eu ria Padre Chagas, muitas e muitos choravam a dor no Conceição, no Clínicas, nas filas das UTIs. Minha culpa, minha máxima culpa, pena ver a necessidade de eu entrar de frente ao incontestável em questão de observância para cumprir o pacto de humanidade, consenso científico. Hoje já ultrapassamos 250 mil mortes, 250 mil vidas. Não se encontram mais entre nós. Mais de 250 mil de uns, mais de 250 mil de nós. O luto é iminente, as vidas não voltam, o dano está posto e maximizado por posturas que despem de si a responsabilidade. Morte diariamente. Já que infelizmente as perdas são irreparáveis, que possamos ressuscitar então a razão. Enfim, lavar as mãos. Muitos lavam de diferentes maneiras. Uns para preservarem-se e salvarem vidas, e outros por omissão, irresponsabilidade, desumanidade, falta de compaixão. O lavar as mãos dos conscientes é literal e preludia apenas um rito do ritual do cuidado, que nele contido está o isolamento social, o uso da máscara, a preocupação com os menos abastados que a crise assolou, na denúncia de quem tira proveito do caos, tanto financeiro como pessoal, por projeto político.
Está desde a compra nos pequenos comércios até a não postagem de conteúdos que incentivam a insurgência ao óbvio. O lavar a mão dos imprudentes é de omissão. Claro que de forma diferente. Há aqueles que possuem o poder para reverter todo o revés do tempo presente, ou parte dele, e não o fazem. Partícipes de uma cartilha que enaltece o ego e propaga a morte. Que tem como única deliberação a manutenção de um discurso inflamado do ataque aos providos de responsabilidade e à ciência da vida. A estes, a eterna condenação de não serem humanos o suficiente, o rótulo de fascínoras incorrigíveis e a culpa de serem, sim, assassinos em massa, genocidas, omissos, omissos, omissos. Há, de segundo modo, aqueles que se enganam, desconsideram as UTIs lotadas, seres humanos com mais de 80% do pulmão destruído, mortes por trombose cerebral em virtude do vírus, familiares enterrando entes queridos a caixão fechado e saem para embriagarem-se, para aglomerarem-se, sendo súditos de um projeto que sustenta o império do detentor do capital, que ri na sua mansão à beira de uma Sodoma de invejar Gomorra. Temos, ao fim, os vilões, que são os falsos líderes, os gananciosos que lucram com o vírus, as vítimas da mediocridade, do marasmo, cujo lema pauta-se diversão acima de tudo, egoísmo acima de todos. Resenhar é a regra, e quando cobrados, acusam os racionais de hipócritas. Quanta inversão! Vítimas porque são, de certa forma, não se apercebendo da gravidade situacional a qual estamos emergidos. Muitos dignos de pena, outros de expectativa para que observem a realidade. Os heróis, que além de sobreviverem a uma pandemia, podem dizer que são bem-sucedidos por terem senso humano. E aqueles que infelizmente não estão mais entre nós, entretanto, merecem a nossa reverência e luta em memória. Ainda, por mais que seja tarde, dá tempo de notar, de atinar, de fazer diferente, agora com zelo ao próximo e a si, diminuindo os danos, não sendo nós ainda mais culpados e cúmplices do ultraje à compreensão consciencial. Obrigado aos médicos, à sociedade civil realmente organizada e responsável, aos parlamentares de vocação popular, a todo aquele e aquela que pautou-se pelo sentimento de enxergar o outro em suas atitudes individuais. A humanidade já venceu em cada um de vocês e vence dioturnamente por tê-los. A esperança. Em frente. Perdão pela minha ilógica inconsciência. Ademais, me dirijo àqueles que partilharam desta. Há tempo e há potencial para corrigirem-se. Esta correção ultrapassará o período temporal da epidemia e ficará como convicção de espírito para tomarmos juntos o leme da história e realizarmos as mais diversas transformações sociais e seculares através da vontade. Mais que isso, da sina coletiva pelo bem comum. A esperança. Em frente. Se não der, em frente.